Olá, chicos, buenos dias, como estão? Vamos para mais um conteúdo gramatical. A gente viu que semana passada a gente já viu que eu disse a vocês que faz parte daqueles conteúdos que são básicos, né? Que são de introdução mesmo à língua espanhola. E esse é um também que a gente vai dando continuidade a esse ponto. Tá certo? Esse ponto que eu disse a vocês desses conteúdos básicos. Então hoje a gente vai aprender um pouquinho como se diz as horas dentro da língua espanhola, tá certo? A gente vai aprender junto um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar, né? Como sempre eu digo a vocês, vocês vão anotando no caderno aí todas essas informações que eu for passando, para vocês verem e ficarem gravados no caderno de vocês. Então, a gente vai aprender hoje como se diz essas horas em espanhol, quais são os pontos, quais são as expressões, tá certo? Então, as horas em espanhol, elas são expressadas de maneira diferente em relação ao português, tá certo? Da forma como a gente diz, por exemplo, é 1 hora, são 2 horas, é 3h15, tá certo? Então, dentro do espanhol, ele tem uma forma diferente de se expressar, de dizer essas horas. E a gente vai conhecer algumas dessas expressões. Existem expressões particulares, expressões próprias dentro do espanhol, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho essas expressões. Algumas expressões e regras mais usadas para dizer as horas dentro do espanhol, que são, primeiro, para se perguntar a hora, existem esses tipos, aí estão algumas sugestões. Por exemplo, que hora es? Que horas tiene? Tiene hora? Puede decirme que hora es? Entenderam? Então, aí a gente está vendo alguns tipos de formas de se expressar na parte de se perguntar. Então, se alguém chega e pergunta para você, faz algum tipo dessa pergunta, como é que você pode responder? Tá certo? Então a gente vai ver aqui como é que a gente pode informar as horas, como é que a gente pode responder essa pergunta, tá certo? Então, es la una, ou seja, é 1 hora. Es mediodía, son las 8, son las 3h30, son las 3h30. Tá certo? Só lembrando, tá certo? Só abrindo aqui um parêntese de uma informação importante para eu dizer a vocês, e que vale salientar aqui, é que as horas em espanhol, da mesma forma que os números, elas são expressadas no feminino, tá certo? Lembre-se, então aí, ó, es la una. Este lá é uma preposiçãozinha que indica que a palavra que está sendo dita, aquele objeto ou aquela pessoa, faz parte do gênero feminino. Tá certo? Então, só esse parênteses para a gente se informar aqui. Então, essas são algumas expressões que a gente pode usar quando a gente vai dizer a hora, a gente vai responder a pergunta, tá bom? Porém, uma atenção, tá certo? Atenção. Diferente do português, tá certo? Diferente do que a gente usa em português, meio-dia e meia-noite, em espanhol eles se escrevem juntos, não existem aquele espaçozinho ou aquele hífen que é usado. Então, medianoche, para as 12 horas da noite, ou às 0 hora, ou às 24 horas, e meio-dia. Tá vendo? Então, existe essa particularidadezinha que a gente deve prestar atenção, tá? Continuando. Confira abaixo uma lista de expressões e locuções relacionadas com as horas. Então, essas expressões ou locações que a gente usa, elas estão relacionadas diretamente com as horas, que são cerca de las 2, alrededor de las 7, son casi las 3, es 1 hora más, hasta las 10, al mediodía, a medianoche, 7 em ponto. Tá certo? Então, isso são algumas expressões que a gente usa para expressar as horas, para a gente dizer, para a gente responder, tá? São expressões particulares, tá? São expressões que existem dentro do português. Por exemplo, são casi las 3, tá? Sempre vai aparecer as preposiçõezinhas. Lá, ele, los, las, tá? Para expressar que horas são, que hora vai se completar daqui a pouco, tá bom? Então, aqui alguns tipos de expressões que a gente usa dentro de explicando. E como se escreve, tá? A gente viu como a gente responde, como a gente pergunta e como se escreve. Então, observe esse relógio abaixo que a gente vai ver mais ou menos como se escreve, tá certo? Primeiro, tá? Aí está marcando que são 8 horas em ponto.
tá? Então, aí a gente tá vendo, ó, em ponto, e 5, e 10, e 15, ou e meio, tá certo? E quarto também, e 20, e 25, e 30, ou e média, tá? Esse e 30, que é aqui 8 e meia, se a gente fosse dizer. A gente pode dizer son las 8:30, ou então son las 8:30, que quer dizer que são as 8 horas e metade de uma hora, tá? Porém, uma particularidadezinha que existe, certo? Que existe no espanhol e é particular dela, é que os minutos, depois deles passarem dos 30, tá certo? Dos 30 minutos, eles podem ser contados de forma decrescente. Aí vem a pergunta, por quê? O que é que quer dizer isso? Por exemplo, se eu for dizer que são 8:40, eu posso dizer são las 8:40. Como também eu posso dizer são las 8:20, certo? São las 8:20, são las 8:15 ou menos quarto, são las 8:05, tá? Isso são expressões que são usadas dentro do espanhol, que é uma expressão própria, uma expressão particular da língua espanhola, tá certo? A gente vai ver mais algumas agora com esse quadrozinho. Tá certo? Nesse quadro aqui, existem algumas expressões que a gente pode dizer, tá certo? Como, por exemplo, são las 10 e ponto, tá? São las 10 menos quarto. Quando a gente escuta essa expressão, são las 10 menos quarto, esse quarto quer dizer que a hora, ou seja, os 60 minutos são divididos em 4 partes iguais, que equivalem a 15 minutos cada uma. Então, quando eu digo são las 10 menos quarto, eu quero dizer que são 10 horas e 15 minutos. Tá certo? São as 10 horas e 15 minutos. Ou então, se eu for dizer menos, que é 8:45. Tá? Um exemplo, que é 8:45. Falta 15 minutos para as 9 horas, que a gente tem esse costume, né? Que hora é? Falta 15 minutos para tal hora. Em espanhol, a gente diz menos. Então, se eu for dizer dessa forma, eu digo são las 9 menos 15. Certo? Eu coloco a hora que vai seguir na frente, né? Que os minutos vão alcançar, e diminuo 15 minutos. Então, eu estou dizendo o quê? Que são 8:45. Falta 15 minutos para as 9 horas. Tá certo? Então, é só algumas expressões, alguns exemplos que a gente vê dentro do espanhol que fica mais claro. Tá bom? Então, tudo isso que eu disse aqui, todos esses exemplos, vocês anotem no caderno que fica mais fácil para vocês. Tá certo? Por vez, para diferenciar os horários, é comum o uso das seguintes locações. Quando a gente quer diferenciar um horário, de la mañana, de la tarde, de la noche, ou então de la madrugada. A gente sempre vai usar esses termos, fazendo só uma relaçãozinha. Quando a gente diz aqui de la mañana, quer dizer que vai ser de 5 horas da manhã até o meio-dia, ou então até as 11:59. Do meio-dia até 5:59 já é considerado tarde. E de 6 horas da noite até as meia-noite, às 12 horas em ponto da noite, é considerado noite, e aí o restante até as 5 horas da manhã, madrugada. Então, essas são algumas expressões que a gente usa para fazer essa diferença. Tá? Para diferenciar esse tipo de expressões. Eu posso dizer, são las 10 de la mañana, ou então, são las 10 de la noche, es la 1 de la madrugada, es la 1 de la tarde, para explicar mesmo da intensidade, a qual horário aquilo vai acontecer, ou já aconteceu, ou é programado, já para dar uma intenção, para diferenciar as horas. Tá certo? Deu para entender? Então, anotem tudo isso, tá? Que a gente vai para a nossa atividade, que eu vou explicar para vocês a nossa atividade. Essa nossa atividade ela vai ser de uma forma diferente hoje, certo? Por que diferente?
Lá na atividades complementares, lá na pasta de atividades complementares, eu vou colocar para vocês uma imagem, certo? Dentro dessa imagem, que é literalmente essa aqui que vocês estão vendo, vai ter esse computadorzinho, que a seta está mostrando aí a vocês. Vocês vão clicar nesse computador, certo? Vocês vão clicar nesse computador, seja no computador, no celular que vocês estejam fazendo, e vocês vão ser direcionados para uma página do Google Drive, certo? Do Google Forms, o formulário. E vocês vão responder essa atividade lá no Google Forms, tá certo? Então, vai lá nas atividades complementares, clica nesse computadorzinho, baixa a atividade, clica no computadorzinho que vocês vão ser direcionados para a atividade. Combinado? Então, qualquer dúvida é só mandar mensagem, certo? Que eu estou à disposição. E hasta luego!